Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. Acharam? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa. Como Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviram, muitos creram e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, ela é viva, poderosa e eficaz. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco de uma maneira sobrenatural. Ó Deus de Israel, que o Senhor transforme, Deus, aquilo que for verbalizado, Senhor, em rema do Senhor. Ó Deus, que atinja o nosso coração, que atinja a nossa mente, mas que chegue ao nosso espírito, Pai, trazendo mudanças permanentes, Senhor, nos desafiando, nos dirigindo, nos empolgando, nos motivando. Ó Deus, que em nome de Jesus possa ser fogo nos nossos ossos, nos envolver, ó Deus querido, no projeto do Senhor e no coração do Senhor, para que sejamos alimentados. Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar da nossa fé, acerca daqueles que vão crer, acerca daqueles, ó Deus querido, que precisam da nossa intercessão. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando nós pensamos na salvação e na relação do homem com Deus, a relação do homem em todo sentido e a relação do homem com Deus, ligada à salvação, nós sabemos que isso tem a ver com a natureza de Deus, e a natureza de Deus é santa. Deus é santo. E os atributos de Deus, eles dirigem o nosso relacionamento com Ele. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que existem em Deus e existem também no homem. E talvez até na mulher, estou brincando. Homem aqui em sentido genérico, homem e mulher. Então os atributos comunicáveis são justiça, amor, porque Deus é justo, porque Deus é amor. Mas também há justiça do homem, há amor do homem, não na medida que há em Deus. Mas tem atributos que eles são inerentes só ao próprio Deus, são atributos incomunicáveis. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Onipotência, Deus tem todo o poder, toda a autoridade repousa sobre Ele. Onipresença, Deus se comunica ao mesmo tempo com todos os lugares, Deus está presente em todas as realidades. A imutabilidade é outro atributo de Deus. Também a soberania. Soberania não é um atributo, é uma prerrogativa. Deus é soberano. Mas existe um atributo de Deus que é imutabilidade. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos que a salvação se baseia nesse Deus que não muda. Um Deus poderoso e um Deus que não muda. Agora, esse Deus que não muda é um Deus que não muda a meu respeito e a seu respeito. Porque Ele sabe quem eu sou e Ele sabe quem você é, mas Ele não muda. Deus não vai mudar porque você pisou na bola.
Deus não vai basear o relacionamento dele a partir de quem você é, mas a partir de quem ele é. Deus não vai mudar porque nós não fizemos aquilo que agrada a Deus. Deus não vai mudar quando nós não estivermos sendo o suficiente fiéis. Deus não vai mudar porque nós pisamos na bola. Deus continua sendo Deus. O relacionamento de Deus com o homem tem a ver mais com Deus do que com o próprio homem. Porque o seu pecado não afeta Deus, o seu pecado não transforma Deus. Deus não vai levantar de mau humor. Deus não vai levantar engasgado, envenenado. Deus permanece sendo o Deus santo que Ele é. Quando eu era mais novo, tinha um hino que a gente cantava que dizia: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E ele dizia assim: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Nós cantávamos: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus não é fiel a mim. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus tem base em quem Deus é. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz acerca do nosso Deus. Diz assim em Tiago 17: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombras de variação, ou nem sombras inconstantes. Deus não muda, Deus não desiste de você, Deus não muda, Deus se importa com você. E a salvação é uma porta escancarada, porque há um Deus trabalhando em seu favor para manifestar a salvação. Aleluia. Por que nós precisamos pregar isso, já que somos uma comunidade que tem entregado a vida para Jesus? Por que nós precisamos pregar essas verdades? Porque nós precisamos manter uma atitude de fé acerca das pessoas que precisam de Jesus. Porque quando você olhar para alguém que não tem esperança, quando você olhar para alguém que a sociedade desistiu, porque quando você olhar para aquele parente seu que só sabe dar trabalho, eu quero que você se lembre que Deus não muda a respeito dele. Há esperança para ele, há uma possibilidade para ele, há um milagre para ele. Eu quero dizer para você que as pessoas que Deus quer salvar são aquelas pessoas que talvez a igreja já desistiu delas, mas há um milagre. Porque a salvação é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando o evangelho é liberado, e quando a palavra é liberada, o poder de Deus é liberado e as pessoas são alcançadas. Meu querido irmão, o evangelho não vem para transformar as pessoas, o evangelho vem para salvar as pessoas. Agora a transformação é um ato contínuo, é fruto da salvação. Então, quando você olha para aquelas pessoas que estão sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma esperança, quando você olha para aquelas pessoas de quem todo mundo já desistiu, existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que acredita na recuperação do homem. Existe um Deus que acredita no ébrio. Existe um Deus que acredita no drogado. Existe um Deus que continua desfilando nos lugares onde o crack está sendo dividido, repartido. Existe um Deus que acredita na possibilidade do homem que todo mundo já desistiu. Existe um Deus para restaurar as famílias que estão quebradas. Existe um Deus que não muda. Ele é especialista em transformar a vida do homem e mudar o coração. Existe um Deus poderoso. A igreja precisa saber disso. A igreja sabe disso. Eu me lembro quando nós nos convertemos, passado algum tempo, meu irmão se envolveu com drogas. E o meu irmão, ele se tornou uma pessoa tão difícil. O Jefferson se tornou o pastor Wellington se lembra disso, drogado. Por fim, ele estava numa situação tão miserável que ele estava querendo dormir na rua, entrando em estado de mendigância. O Jefferson não tinha mais possibilidade para ele. Ele tinha gasto a sua vida com as drogas, ele tinha fumado maconha, ele tinha partido para cocaína, ele tinha gasto tudo que ele era usando drogas. E agora ele chegou ao final de tudo, acostumado a brigar com a polícia, a brigar com o bandido, todo cheio de cicatrizes e o diabo tentando roubar a vida dele. Ele dizia para mim: William, as pessoas, dizia chorando, as pessoas não acreditam em mim, mas eu vejo o diabo. Ele diz: William, eu estava deitado ali, o diabo jogou uma bacia de sangue em mim,
Eles pensam que eu estou tendo alucinações, mas ele não me deixa o tempo todo. E o Jefferson então já não tinha mais possibilidade para nada, ele começou a cheirar thinner. E ele então ia ao depósito e dizia para o rapaz: eu quero uma bucha de torneira, e dava para ele 10 centavos. Ele não tinha dinheiro para mais nada, ele não tinha possibilidade para mais nada. O diabo tinha entortado a perna dele, ele estava mancando, ele estava todo quebrado, e o rapaz virava para pegar uma bucha de torneira, e o Jefferson pegava uma lata de thinner, enfiava numa blusa jeans que tinha manga bem larga, enfiava ali aquela lata de thinner. Ele dizia: eu comprei bucha de torneira todo dia, um ano inteiro. E o cara contou me vendendo uma bucha por 10 centavos. Todo dia eu roubava uma lata de thinner. Tirava uma lata de thinner quase todo dia. E já não tinha nenhuma esperança. Levei o Jefferson para morar na minha casa. Não tinha jeito. Levei o Jefferson para trabalhar comigo em uma padaria que eu tinha. Foi uma luta. Era uma vida terrível. Eu vivia envolvido nas brigas dele. Eu vivia levando o Jefferson para o hospital. Eu vivia envolto com ele em drogas. E um dia eu estava em Governador Valadares. E o meu avô, o Iron, falou com o moço: o irmão desse menino aqui, ele está cheirando thinner, ele cheira thinner o dia inteiro, o que vai acontecer com ele? O rapaz trabalhava com pintura de automóveis, alguma coisa assim, não sei, tinha uma banca muito suja de tinta, e ele disse: olha, senhor, ele está morto. Ele passou um pouco de thinner numa estopa, e ele passou aquela estopa assim na banca, e quando ele passou, arrancou aquela tinta, aquela sujeira toda. Ele disse: o thinner está destruindo o cérebro dele. E daqui a pouco tempo, o nariz dele vai começar a escorrer uma água. E ele vai morrer. Não tem mais nenhuma esperança para esse rapaz. Lá naquela oficina, eu falei com Deus: Deus, quando meu irmão estiver dentro de um caixão, quando meu irmão estiver morto, eu vou olhar para ele e vou dizer: eu fiz tudo o que podia. E eu acreditei até a última hora. Eu vou investir em oração, eu vou investir na vida dele, eu vou trabalhar, eu vou amá-lo, e eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Me lembro quando o Jefferson estava na cozinha da minha casa, e ele não calava para ninguém, irado, nervoso, e eu falei com ele, e ele me deu umas respostas muito duras, e ele terminou dizendo: porque você é crente, eu não tenho que ser, eu não preciso ser. E eu normalmente falava com ele com brandura e amor, mas naquele dia eu respondi para ele: direito que você tem de ir para o inferno, assim como eu tenho de ir para o céu. E o Jefferson baixou a cabeça e não respondeu. Eu estranhei tanto que até quebrou meu assunto, porque o Jefferson não ficava calado de jeito nenhum. Ele sempre tinha a última palavra. E ele abaixou a cabeça. E eu fiquei até meio com vergonha de ter falado aquilo. Comecei a falar com ele um pouco mais do Evangelho, e ele ficou ali de cabeça baixa. Depois de uns dias ele apareceu lá em casa, falou comigo: William, há 3 dias eu não uso drogas, há 3 dias eu não fumo cigarro, eu estou indo na igreja. Ele disse: não conta para ninguém não. Rapaz, queria contar para todo mundo. E ele disse para mim: eu estou indo para a igreja. Ele continuou indo para a igreja. Passado mais ou menos um mês, um pouco mais que ele estava indo, ele encontrou com um amigo dele. O amigo dele disse: vamos dar um tapa, vamos fumar uma maconha. Ele disse: não, eu agora estou indo na igreja. O amigo dele disse que puxou um trago na maconha e soprou no rosto dele. Disse para ele: você não vai querer? Ele falou: William, todas as minhas células pediram, todo o meu corpo pediu, mas eu disse: não, eu não vou querer. E o Jefferson desceu para a igreja. Quando ele se converteu, ele tinha provavelmente parado de estudar lá no 1º grau, e ele começou a trabalhar em um serviço tão pesado. Ele trabalhou em alguns serviços pesados, e Deus pegou a vida do Jefferson e mudou a vida dele completamente. Hoje o Jefferson é o mais bem sucedido financeiramente da minha família, é o mais próspero da nossa família, um grande homem de Deus. Criou 2 filhos, criou um sobrinho na casa dele. Deus tem prosperado o Jefferson de uma maneira sobrenatural, um pregador do Evangelho. Sabe por quê, irmãos, que aconteceu? Porque Deus não depende de quem você é, e o que você é não altera quem Deus é, e as suas possibilidades não limitam as possibilidades de Deus, e a sua história não desfaz a história de Deus.
Deus continua sendo Deus. Deus para transformar, Deus para fazer milagre, Deus para fazer o sobrenatural. Há um Deus do céu, acima de todos os limites, que faz o que ninguém pode fazer. E a única coisa que a gente precisa fazer é crer neste Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele não muda. Segunda verdade é que o amor de Deus permanece para sempre. Mesmo que você pise na bola tantas vezes quanto você quiser, Ele permanece sendo Deus de amor. 1 João 4,16: assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. A expressão de quem Deus é amor. Não desiste de amar, porque nós amamos de forma circunstancial, nós amamos quando, nós amamos se, nós amamos porque, nós amamos atitudes, mas nós nem sempre amamos as pessoas. Mas há um Deus que nos ama, que nos conhece. Há um Deus que não leva gato por lebre. Há um Deus que sabe quem você é. Ele não levou você enganado. Ele sabe o seu temperamento, Ele sabe quando você pisa a bola, Ele sabe o que você faz dentro do seu quarto, Ele sabe quando você erra, Ele sabe todas as coisas, mas Ele permanece te amando. Ele também sabe quando você acerta, Ele também sabe do seu esforço, Ele sabe quando você está chorando, dizendo: Deus, eu te amo, Deus, eu não consegui dessa vez, mas o Senhor sabe, eu vou melhorar. Ele sabe que você vem muitas vezes dizendo: Deus, eu quero de novo me oferecer ao Senhor, eu quero de novo dizer que o Senhor é Deus para fazer na minha vida. Sabe, irmãos, que nós precisamos aprender a não desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de nós. Não desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de nós. Perguntaram a um pastor, no meio de tanto caos, no meio de tanta miséria, no meio de tanta mazela, perguntaram a ele: onde Deus está? No mundo caótico como esse, onde Deus está? Ele disse: provavelmente debaixo de um papelão, deitado com um morador de rua, nesse tempo frio, debaixo de uma marquise, chorando com quem chora, sentindo com quem sente. Há um Deus que é todo amor. Há um Deus que Ele é a esperança do desesperançado. Há um Deus que se importa conosco. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 8,38: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, as suas circunstâncias não vão te separar do amor de Deus. Você pode passar lutas e perguntar: por que eu passo tanta luta? Não sei. Não sei se é provação, não sei se é uma má semeadura, não sei se é consequência do que você faz. Eu não sei se é apenas circunstância natural da vida, porque existem circunstâncias naturais. Eu não sei porque você está passando toda essa luta, mas eu sei que não tem nenhuma luta capaz de te separar do amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é profundo. Efésios 2,4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O amor de Deus, Ele está sobre nós, não porque nós merecemos. Quando você era pecador, Deus te amou. Deus te amou. Não te amou depois que você foi salvo, não te amou porque você está todo certinho. Deus te amou porque você é importante para Deus. O amor de Deus é maravilhoso. Agora é interessante, irmãos, que o amor de Deus precisa ser sentido por aqueles que não o conhecem. E o amor de Deus encontra expressão através de nós. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo diz: depois que nós conhecemos o Senhor, nós ficamos envolvidos em persuadir os homens, em alcançar os homens e falar com eles, para que nós somos diante de Deus também sejamos diante da consciência deles. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus.
Se conservamos juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por nós, para que nós que vivemos, já não vivemos para nós, não vivamos para nós mesmos, mas para aquele, porque ele morreu e ressuscitou. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós morremos em Cristo, para que agora a nossa vida não seja mais só para nós, mas para aqueles que estão carentes, precisando. Nós vivemos para Jesus e, por consequência, vivemos para aqueles que estão sem Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Perdão, versículo 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando com o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está vendo o que Paulo escreveu? Paulo começa a descrever a si mesmo. Ele diz assim: eu sou judeu de judeu, fariseu de fariseus, com 8 dias fui circuncidado, da tribo de Benjamim. Eu persegui a igreja, com relação ao zelo, eu fui super zeloso. Sabe o que Paulo estava dizendo? Os judeus foram ensinados a vida inteira que eles deveriam se separar dos gentios. Para um judeu que leva Deus a sério, a coisa mais importante é saber que ele é separado. Para um judeu que entende o que é ser judeu, a coisa mais importante é saber que eles são um povo exclusivo. E agora Paulo diz, ele entra em Corinto e está pregando para os judeus, e ele sacode as suas roupas e diz: eu vou para os gentios. A semente já tinha sido plantada. O próprio Jesus já tinha feito tantas coisas para os gentios. Mas sabe o que acontece? Agora, meu irmão, a semente que Pedro plantou está falando alto. Porque Pedro vai na casa de Cornélio e ele entra numa casa que não tem judeu. E sabe o que acontece? Derramou-se o Espírito Santo sobre eles. Nenhum judeu podia imaginar que o Espírito Santo viria sobre gente que não era judeu. E agora Paulo está dizendo: o meu ministério está mudando a partir de hoje. Eu preguei para vocês, vocês não desejaram, e eu vou para fora. Eu vou para um povo. Eu e você fomos beneficiados, porque Paulo disse: eu agora não vou ficar pregando só para judeu. Eu vou pregar para todas as pessoas do planeta. Eu vou levar o evangelho para que o nome de Jesus seja conhecido. Ele diz: vocês fiquem com a responsabilidade de vocês. Este Paulo aqui diz assim: eu preferia ir para o inferno para que os meus irmãos judeus fossem salvos. Eu preferia perder a graça da salvação para que todo judeu fosse salvo. Está escrito isso em Romanos capítulo 10. Mas sabe, irmãos, este Paulo está dizendo assim: vocês rejeitaram este evangelho e agora eu vou levar para os gentios. Agora em Coríntios ele está escrevendo o seguinte, ou melhor, nesse texto nós temos está escrito o seguinte: Deus já reconciliou consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando Paulo entrou em Corinto, ele estava pregando o evangelho e Deus falou: não tenha medo, pregue sem temor, ninguém vai pôr as mãos em você. Ele vinha de uma perseguição para outra, de uma perseguição para outra, e agora Deus fala com ele: não tenha medo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O evangelho ainda não tinha chegado, o evangelho ainda não tinha entrado na cidade, mas naquela cidade ainda já tinha muito povo de Deus. Quanto povo de Deus tem em Belo Horizonte, esperando que eu e você manifestemos o amor de Deus? Tem muito povo de Deus esperando para ouvir o evangelho da reconciliação. E a notícia é essa: Deus já reconciliou consigo o mundo. Deus já abriu a porta do céu. Porque o evangelho é boa notícia. Se não for noticiado, não é notícia. E se não for boa notícia, não é evangelho. Dizer você vai para o inferno não é evangelho, porque isso não é boa notícia. Não dizer nada também não é evangelho, porque se não é notícia, não é evangelho. E agora Paulo está dizendo, Deus está dizendo: eu tenho muito povo nessa cidade. Deus tem muito povo nessa cidade.
Mas para alguns irmãos, o tempo acabou. Porque as chuvas levaram algumas pessoas. Uma mãe foi encontrada abraçada com uma criança debaixo da lama, lutando por salvar seu filho debaixo da lama. O último abraço. Será que é povo de Deus e que o evangelho não chegou lá? Será que é povo de Deus dormindo no leito do rio, mas o evangelho não chegou lá? Tem povo de Deus hoje, moradores de rua, mas é povo de Deus, reconciliado porque Cristo pagou o preço, mas será que o evangelho já chegou até eles? 9 pessoas de uma comunidade foram soterradas, não sei se todos da mesma família, 2 casas vizinhas, não sei. Será que não era povo de Deus? Será que não tem povo de Deus que mora de frente com a gente, no mesmo prédio, no mesmo apartamento, no mesmo prédio, e que a gente nunca bateu na porta, que a gente encontra no elevador e só fala, tudo bem, bom dia, somos cordiais com as pessoas, talvez não estamos levando a sério que há uma eternidade por vir. A Bíblia diz que existe tempo e propósito. Propósito nós podemos operar sobre ele, o tempo não. Nós não estamos mais no tempo de Paulo, no tempo de João, no tempo de Pedro, no tempo de Moisés. Sabe por quê? Porque o tempo deles acabou. E o meu e o seu também vai acabar. A minha oportunidade de bater na porta de alguém vai passar e não vai voltar. A minha oportunidade de falar que Jesus Cristo é o Senhor vai passar e não vai voltar. E o uso que a gente faz da oportunidade libera a unção ou retém a unção. Porque a sua parte não pode deixar de ser feita. Às vezes a gente passa por uma pessoa gemendo de dor, machucado, e a gente podia orar por ela e diz assim, mas ficou com vergonha. O dia que você orar, Deus vai começar a liberar uma unção sobre você. Mas cada vez que você passa por eles e tem vergonha, quando você ora dentro da igreja, parece que não funciona. Porque toda vez que nós nos envergonhamos, nós perdemos um Deus que quer nos confessar publicamente. Se nós nos envergonhamos de Deus, nós perdemos a oportunidade de que Ele nos confesse. Ele vai confessar com sinais e prodígios quando nós tivermos coragem de levar esse evangelho como uma coisa mais importante. Porque se a gente é vendedor, a gente tem coragem de oferecer nosso produto. Se a gente é comerciante, a gente tem coragem de comercializar. E se a gente tem o evangelho, a gente não pode negar o evangelho para ninguém. Trata-se da eternidade. A palavra do Senhor diz assim, porque Deus reconciliou consigo o mundo por Cristo Jesus nosso Senhor e entregou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. Quantas pessoas nós podemos trazer aqui aos domingos, às terças-feiras? Quantas pessoas nós podemos levar no nosso grupo de vida, no nosso live grupo, como você quiser? Quantas pessoas? Quantos nós nos importarmos? É a importância que nós demos que faz a diferença. Se nós nos importarmos com as pessoas, eles serão tocados pelo evangelho. Paulo estava no lugar onde ele estava arriscando a própria vida. Paulo estava numa comunidade que não o conhecia. Paulo estava desafiando os costumes da época. E Deus disse, eu tenho muito povo nessa cidade. Tem muito povo de Deus para ser alcançado. Talvez desse povo de Deus, tem gente pertinho de você. Não deixe o respeito humano te fazer perder. Sabe o que é que o diabo quer fazer? Deixa você magoado com alguém. Porque quando você está magoado com alguém, a porta do evangelho pode estar fechada para ele. Você é a porta. Eu queria te desafiar hoje. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, para que o evangelho chegue às pessoas. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, para que as pessoas conheçam ao Senhor como Deus único e verdadeiro. Eu quero ser um instrumento do Senhor, para que as pessoas experimentem o teu amor, para que as pessoas saibam quem é o Senhor. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.
Eu quero orar primeiro por você que entrou aqui. Você entrou aqui nessa noite e talvez você é filho de crente, vem à igreja há tanto tempo. E alguém pergunta para você: quando você entregou sua vida para Jesus? Você fala: eu não sei. Eu acho que eu já nasci crente. Ninguém nasce crente. Ninguém nasce crente. Se você ainda não fez, eu queria te desafiar para fazer hoje. Eu quero orar por você que está no Evangelho há muito tempo, mas não tem certeza da salvação. Você tem medo de ir para o inferno. Você ainda não tem aquela convicção. A Bíblia diz que o Espírito comunica com o nosso Espírito que somos salvos. Mas dentro de você tem alguma coisa que parece que você não tem certeza. Eu quero orar por você que tem uma boa religião, mas que ainda não entregou a vida para Jesus. Quando Jesus veio, todo mundo já tinha religião. Eu quero orar por você que talvez está na igreja, está desviado. Você está afastado, está longe do Senhor. Você vem à igreja de vez em quando, arrastado, mas você está longe do Senhor. Você quer reconciliar, você quer voltar. Eu queria orar por você. Então eu vou fazer uma oração. E se essa oração for verdade para você, você no final diz amém. E nós vamos orar por você aqui na frente. Então feche seus olhos. Diz assim: Senhor Jesus, todo mundo junto. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é Deus, que eu sou pecador e que sem Ti, Senhor, eu não posso chegar ao Senhor. O Senhor sabe que eu sempre Te amei, mas eu me sinto distante, sinto falta do Senhor. Eu sinto um vazio dentro de mim. E eu queria Te confessar como meu Deus, porque dentro de mim eu tenho medo de morrer, não tenho certeza da salvação. Mas hoje, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, e a minha salvação não se baseia em quem eu sou, se baseia em quem o Senhor é. O Senhor, sendo justiça, se fez pecado, para que eu, sendo pecado, fosse feito justiça. Eu Te dou a minha vida, eu Te dou o meu coração. Vem ser Deus na minha vida, vem ser Senhor do meu coração, e eu vou viver de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Todos que fizerem essa oração com sinceridade, confirmem essa oração dizendo fortemente: amém, Senhor. Se você fez essa oração, você tem estado desviado, se você tem estado na igreja, mas você sente: eu preciso reconciliar com Deus. Se você é filho de crente e nunca fez isso antes, se você nunca antes entregou a sua vida a Jesus, quer fazer hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você fez essa oração com sinceridade, confirmou, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Tem alguém? Sai do seu lugar. Fica tímido não, pede alguém para vir com você. Fala: vão lá comigo. Fala: vão lá comigo. Vem aqui. Fala: eu quero dar minha vida para o Senhor. Quero dar ao Senhor o meu coração. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Tem mais alguém? Vem aqui. Eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, mas eu preciso de Jesus. O pobre pecador, Deus me ama. Vem aqui à frente. Eu sou filho de Deus, eu sou fraco, eu estou desviado. Vem aqui pro altar. Eu sou crente, mas nunca fui na frente, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Nasci num lar evangélico e ainda não fui. Vem aqui pra frente. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Vem ajudar, vem orar com eles aqui, você que está por aí, vem. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto
e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Muita gente diz assim: eu vou melhorar e depois eu vou. Eu tenho que acertar umas coisas. O médico não vem senão para o doente. Ninguém espera sarar para ir ao médico. Talvez você está aí dizendo: eu queria ir na frente, mas estou com vergonha. A Bíblia diz: se alguém me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está no céu. Mas se alguém tiver vergonha de mim, eu vou me envergonhar diante do Pai. Você casaria com um homem que tem vergonha de você? Você casaria com um homem que diz: anda longe de mim que eu tenho vergonha de você? Com uma mulher que tiver vergonha de você? Você quer um Deus de que você tem vergonha? Se você está aí no seu lugar falando: Deus está falando comigo, e não teve coragem, vem aqui. A Bíblia diz: se hoje ouvistes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Hoje é o dia aceitável. Hoje. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, porque a oportunidade ainda é para você. Tem mais alguém? Saia do seu lugar rapidamente. Pode vir aqui à frente. Vou orar por vocês. Sua vida jamais será a mesma. Conforme diz a palavra do Senhor, o Senhor vai te desarraigar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Vida nova, vida nova, vida nova, vida nova. As cadeias espirituais vão quebrar, vão cair por terra. Deus vai te dar uma nova chance, um novo começo, uma nova identidade. Deus está mudando a sua identidade no mundo espiritual. Vida nova, vida nova. Talvez alguém diz: eu não acredito mais em você. Talvez ninguém acredita na sua mudança. Existe um Deus para te transformar. Vida nova, vida nova. Senhor, eu oro por essas pessoas. Ei, Senhor, eu oro por essas pessoas, para que não seja uma mudança de religião, Senhor, mas uma mudança de vida. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo entre agora, gerando a vida nova. Senhor, aquela conversão genuína que faz do homem nova criatura, que põe o passado no lugar certo, Senhor, no seu lugar, no passado. Todo passado nocivo, todo passado que traz vergonha, todo passado que traz, Senhor, sentimento de tristeza, seja jogado fora em nome de Jesus. Começa uma história nova nessas vidas. Começa uma história nova. Começa um escrito novo. Começa uma história nova. Começa uma história nova. Começa uma história nova. Começa uma história nova, Senhor, onde o nome do Senhor está escrito. Eu abençoo os teus servos, Pai, e eu declaro, Pai querido, que eles vão ter uma nova oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá para o seu lugar, por gentileza. Assente-se ali naqueles primeiros lugares, vocês que tiveram essa decisão, que nós vamos anotar o seu nome e vamos levar essa sua decisão a sério. Não vá para o seu lugar, assente-se aqui na frente. Eu quero orar pela igreja para te dar autoridade para ganhar pessoas para Jesus. Quero orar para a igreja para te dar autoridade para comunicar o nome de Jesus. Eu quero orar para a igreja para que Deus coloque no seu caminho as pessoas que querem e que precisam de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Diz: Deus, eu quero ganhar pessoas. Deus, eu quero trazê-los para a sua casa. Porque você nasce de novo e se torna filho de Deus. Mas você se torna filho maduro quando você descobre que o propósito é para além de você. Como diz o texto, depois que nós nos rendemos ao Senhor, nós passamos a viver para o Senhor e para levar esse evangelho. Você se torna filho, depois se torna discípulo. E assim sereis meus discípulos quando derdes muitos frutos. Discípulo é um filho maduro. Discípulo é um filho no caminho.
Senhor, eu quero abençoar a tua igreja. Toda resistência que tem tido a eles, Pai, resistência ao Evangelho, resistência à palavra deles está quebrada. Senhor, em nome de Jesus, coloca dentro deles uma empolgação para falar do Senhor. E mais que empolgação, uma autoridade, Pai. Que as pessoas se convertam a Ele, Senhor. Que achem graça nas suas palavras, Senhor. Que sejam, ó Deus, querido, arrancadas do lugar e trazidas à presença do Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre eles a unção de ganhador de almas, a unção para salvação, a unção para milagres, a unção para o sobrenatural, Senhor. Aonde eles pisarem, Senhor, que haja o nascimento da glória, que haja o crescimento do favor, que haja a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, amém, amém.